Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Valmir Castro, sou conhecido no mundo da música como Nel Pinel. É um personagem que eu já faço há 25 anos e tenho a obrigação de vir aqui falar sobre cultura, sobre a cultura do meu país, cultura da minha região, do meu estado, e me posicionar nesse momento. Eu, primeiramente, defini o que é cultura, né? As pessoas falam de cultura. Cultura é o conjunto dos conhecimentos adquiridos por uma pessoa ou grupo de pessoas que distinguem as sociedades ou grupos sociais. E as manifestações culturais brasileiras mais importantes hoje, se você abrir aí o Google, é o Festival de Parintins, é o desfile de escola de samba, é o frevo e as festas juninas. O Festival de Parintins acontece na cidade de Parintins, no Amazonas, desde, se eu não me engano, da década de 60, 1965 por aí. São 3 dias de desfiles, competições. Lá são os bois, né, que passaram a ser um gênero musical, o garantido e o caprichoso. Mas se estendeu lá pela região norte. Mas o ritmo importante da região norte é o carimbó. Carimbó é patrimônio imaterial. Já as escolas de samba, o desfile das escolas de samba durante o carnaval é a manifestação cultural aparentemente mais famosa do Brasil. Acontece na cidade do Rio de Janeiro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. E o samba passou a ser gênero musical que anima a festa, né? O samba hoje é ritmo, mas o patrimônio imaterial é o samba de roda da Bahia, que é o patrimônio imaterial da humanidade. Já o frevo também é patrimônio imaterial da humanidade, é uma dança típica lá de Recife, Olinda, aqui da região Nordeste. Pela Unesco, a Unesco declarou o frevo como patrimônio imaterial da humanidade. Foi criado pelos escravos libertos para festejar o carnaval nas ruas. Os dançarinos geralmente usam aquelas sombrinhas assim, faz uma dança bacana e tal. Um guarda-chuvazinho na mão. Já a festa junina, também chamada de São João, acontece em todo o mês de junho no Nordeste e mais recentemente se estende pelo mês de julho todinho em várias partes do país. Surgiu na Europa no século XVI, é a mais antiga manifestação cultural. Era considerado uma festividade pagã que celebrava a fertilidade da terra e as boas colheitas, e ocorria no dia 24 de junho, durante o solstício de verão. Por isso foram chamadas de festas joaninas. Aí depois começou a se comemorar Santo Antônio, no dia 13, São Pedro e São João. São Pedro no dia 29. O São João passou a ser o gênero musical que anima essa festa. E hoje as manifestações culturais
o samba, né? O boi, o frevo. Dessas manifestações entre o samba, o boi, o frevo e o forró passou a ser a manifestação cultural mais praticada no planeta. Sim, no planeta. As primeiras festas de forró aqui no Brasil foram detectadas na década de 20, pelo maior divulgador, Luiz Gonzaga, e lá no Crato. Januário, seu pai, na década de 20, ao ir ao banheiro, ao descansar um pouquinho do fole de 8 baixos, entregava para seu Luiz, Luiz Gonzaga novinho, na época, com 8 anos de idade. E aí ele mandava ver no folezinho de 8 graus. O Crato é conhecido como a capital da cultura. É a princesa do Cariri, o oásis do sertão. Pois bem, então, o que é, se você comprar um teclado hoje, um teclado, vem lá um ritmo, a música da Bahia é o axé, mas não tem lá no teclado o ritmo axé, não tem o ritmo sertanejo. O ritmo mais importante do Brasil, os dois ritmos mais importantes do Brasil são o samba e o forró. E entre o samba e o forró é bem mais tocado. O forró é tocado aqui no Ceará, nos 184 municípios durante todo o ano, todos os dias do ano, e no Nordeste inteiro também. As festas de São João, as festas juninas, são praticadas durante 60 dias. O carnaval, em alguns lugares, 15, no máximo 20, 30 dias. Não tem nem comparação. A minha carreira começou em 1996, no dia 13 de dezembro, dia de aniversário de Luiz Gonzaga. Eu escolhi esse dia porque no dia 13 de dezembro de 2005, Luiz Erundina registrou a data do dia 13 como Dia Nacional do Forró. Já foi uma sacada errada, porque o forró já era internacional, já estava em vários países, já estava em Stuttgart, na Alemanha, em Paris, Londres. Luiz Gonzaga já era conhecido, a música Asa Branca de Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga, já era tocada em todo o mundo, então deveria ter sido registrada logo como Dia Internacional do Forró. Em 2005, a palavra rapadura foi patenteada por um grupo alemão chamado Rapunzel. Esse grupo Rapunzel patenteou a palavra em 2005, rapadura. Em 2008, abriu mão da patente. Durante esses 3 anos foi uma luta, até o Itamaraty entrou em defesa dessa palavra rapadura. E o grupo abriu mão por ser idôneo. Eu, como diretor da Associação Cearense do Forró, corri para o cartório para registrar o forró. E ainda hoje, diretor da Associação Cearense do Forró, essa manutenção tem que ser dada, mas houveram vários empecilhos. Já no começo, quando eu cheguei no cartório em 2008, o funcionário do cartório simplesmente chegou para mim e disse: defina forró. E aí eu, o que é mesmo forró? O que é que eu quero? Aí eu engatei uma ré e comecei a viajar com, na época, o Valtinho, que era o presidente da Associação Cearense do Forró, e Messias Holanda, que era o presidente de honra da Associação Cearense do Forró. E fizemos mais de 1000 viagens à procura
da origem do forró, do que era o forró, de onde veio. E aí nós fomos bater no Nirês, nosso maior autoridade aqui, nosso historiador maior, Nirês, nosso pesquisador. Eu soube através de Luiz Câmara Cascudo que o forró tinha a origem na palavra faux-bourdon, do francês, né? Tinha uma corruptela, que era uma corruptela de forró-bodó, que era uma música de Chiquinho Gonzaga, que teria ganhado o prêmio Mambembe em 1912. E aí fui no Nirês. O Nirês me afirmou ter um disco em que continha a palavra forró. Aí eu fiquei super curioso, fui na casa dele e ele me mostrou esse disco. E esse disco é de Xerém e Tapuia. E consta a palavra forró. Como sendo a primeira gravação, aliás, a música Forró na Roça, como sendo a primeira gravação fonográfica da palavra forró, pela RCA, pela Vitor, aliás, que depois passou a ser RCA Vitor, e depois BMG Viola, no dia 2 de julho de 1937. E aí eu juntei toda essa documentação pela Associação Cearense Forró, fizemos um fórum na cidade de Fortaleza, outro um fórum na cidade do Crato, no Cariri. E no dia 16 de junho de 2011, o forró foi registrado como ritmo em cartório. Cartório tem fé pública e isso mostra lá a anterioridade de qualquer fato, né, que se venha a duvidar aí dessa nossa guerra, dessa nossa luta em preservar nosso patrimônio. O primeiro registro da palavra nessa gravação fonográfica foi citado no documento do Diário Oficial da União no dia 3 de novembro de 2021, quando o governo federal, o IPHAN, estava realmente registrando o forró como ritmo. E aí eu notei que não se tinha uma definição do que era forró. O que é forró, de onde vem, né? Qual é a etimologia da palavra? A versão dada pelo historiador e pesquisador da cultura popular, Luiz Câmara Cascudo, diz que a origem do forró é de forró-bodó. E esta tem algumas origens possíveis, né? Farrundum, e o termo oriundo do galego for-bodó, mas principalmente pelo francês, faux-bourdon. É uma palavra homógena e homógrafa que designa festa, o local, a dança. Eu estou olhando aqui para duas câmeras, estou fazendo aqui ao mesmo tempo para o YouTube e um vídeo para mim mesmo. E uma palavra homônima, homógrafa, já falei, que designa o local, a dança, a festa, o ritmo, o gênero musical democrático, que tem influências
indígenas, africanas, europeias, que incorpora principalmente o shot, chachado, forró, baião, rastapé, desvinculando de ritmos de influência não nordestina. Mas o forró é principalmente patrimônio intelectual e material do povo brasileiro, criado a partir do registro da palavra forró, encontrado na gravação fonográfica de Forró da Roça, como eu falei, da canção composta pelo cearense Xerém e Manuel de Queiroz, gravada no dia 2 de julho de 1937, pela dupla Xerém e Tapuia, Xerém e a irmã dele. A Vitor, o número da gravação foi 34.222, lado B, lançada no suplemento de outubro do mesmo ano. É um ritmo sincopado. Convidei um maestro e ele colocou em partitura todos esses ritmos, né? E definimos forró como sendo um ritmo sincopado, de andamento mais alegre do que o baião, um alegreto, com expressão brincante, bem resolvida e dinâmica, bem movimentada. Por que é mais alegre do que o baião? Luiz Gonzaga e Jacques Dom Pandeiro tiveram antigamente, na década de 50 e 60, uma dificuldade muito grande com a entrada do iê-iê-iê. Então eles tiveram que apressar o baião e fazendo assim o baião virar forró. Mas o forró é filosofia de vida que enraiza e que também é enraizado por muitas manifestações culturais, Nordeste afora. Tais como os grupos de pau de fita, reisados, grupos de congo, coco, maneiro pau, bandas cabaçais, chachado, lapinha, penitentes, excelência e outras dezenas aí que aqui no Ceará se pratica em todos os 184 municípios. E vou fazer aqui um pouquinho dessa história do forró, dar uma cronologia aqui. Aqui no Ceará, desde a década de 80, a gente faz, eu particularmente, batutava, eu chamava o pessoal, os músicos, para fazermos as confraternizações de Natal no dia 13 de dezembro, a priori na casa mais conhecida, talvez, de forró do planeta, que é o Pirata, a segunda-feira mais louca do mundo. Então, todo dia 13 de dezembro, a gente faz essa festa. E em 1996, lancei meu disco e continuei fazendo essa festa. Lancei o primeiro disco, Os Forroleros e Bolerangos. De lá para cá, são 13 CDs, 2 DVDs, um EP, todos lançados no dia 13 de dezembro. Em 2005, como eu falei, foi sancionada a Lei 11.176, de iniciativa da Luísa Erundina, que transformou o dia 13 de dezembro como o Dia Nacional do Forró, mas hoje eu chamo Dia Internacional do Forró. Tive essa dificuldade de ir para o cartório em 2008. Em 2011 nós fomos para o cartório, registramos o forró, fizemos um fórum no Cariri, como eu já falei, outro aqui em Fortaleza, no dia 19 de junho de 2011. Nelpinel e Messias Holanda, ao participar do evento da Rede Globo São João do Nordeste, apresentado pelo Chico Pinheiro, aproveitamos e entrevistamos vários artistas sobre o registro do forró como patrimônio material. Isso está no YouTube de Nelpinel. No dia 24 de agosto de 2011, mandamos
da Associação Cearense do Forró, com 7 anexos para o IFAM daqui do Ceará. Em outubro de 2011, a reportagem do Diário Nordeste confirma que o IFAM recebeu da Associação Cearense do Forró o pedido do registro. Em 17 de novembro de 2021, mandamos um vídeo na mídia em e-mail para a Ítala, funcionária do IFAM. Esse ritmo tinha o registro da palavra forró e tal, toda essa documentação que eu estou falando. Então, hoje, como é que está essa situação? O que é cultura, né? O que são as manifestações culturais? Hoje nós sabemos que o forró é a manifestação mais cultural, mais praticada no planeta. É a principal manifestação cultural do Brasil. São 60 dias que se toca em todo o planeta. Agora vamos falar primeiro o nosso posicionamento como esquina do mundo. O que é o Nordeste? Na década de 50, Luiz Gonzaga já dizia: se eu dou uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou humilha o cidadão, ou estraga o cidadão, um negócio desse, né? Ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão, vicia. E realmente é verdade, as bolsas, isso, bolsa aqui, bolsa família, isso é uma faca de 2 gumes, né? O homem precisa de vestimentos, trabalho, alimento e vestes. Nós, o Nordeste, somos a esquina do mundo. Nossos portos e aeroportos, o nosso porto e aeroporto aqui de Fortaleza, são os mais estratégicos. O porto e o aeroporto é o mais estratégico do Brasil. Nós temos, como eu falei, o carnaval, as mulatas, mulheres lindíssimas, as escolas de samba, o Cristo Redentor, a Amazônia, os lençóis maranhenses, Ilha de Marajó. Nós temos o carimbó, o boi caprichoso, garantido. Todo um litoral de norte a sul do Brasil. Temos o nosso forró, Jericoacoara, Canoa Quebrada. Temos a ilha de Fernando de Noronha, o frevo, o axé, a Bahia, Rio de Janeiro. Nós temos tudo para sermos um país, para estarmos entre os 3, 5 países mais visitados do mundo. Mas pasmem, nós não estamos entre os 50. E estamos entre os 5, se for considerar a prostituição infantil. Agora, consultem o Google a respeito do que eu estou falando. O que é a cultura do Nordeste? A cultura do Nordeste acabou. É o forró. Silenciaram o meu forró. Acabaram com o meu São João. Dos 10 países mais visitados no mundo, 7 praticam forró. Nova York, Londres, Moscou, Tóquio, Paris, Nice, Stuttgart, na Alemanha, até na Sibéria tem forró. Pode consultar aí no Google, Festival de Forró, coloca Festival de Forró e coloca Nova York, aparece New York Fall Fest. Quem tomava conta, não sei se ainda toma, é Eliano Braz, violinista da Orquestra Sinfônica de Nova York, menino de rua de Fortaleza. Ninguém sabe disso que eu estou falando. Ninguém sabe disso que eu estou falando. Da década de 50 para cá, nós tivemos uma involução da nossa cultura. E nunca ninguém fez nada pela nossa cultura. Nova York pratica forró. Stuttgart, a capital do forró hoje é Stuttgart, na Alemanha. A capital do forró no Brasil é Itaúnas e Vila Velha, na Bahia e no Espírito Santo. É uma vergonha
para nossos gestores. Nossos gestores são todos incompetentes. Nossos gestores são desonestos, mau caráter. São licitações ilícitas. Aqui o Maracanaú, uma cidade aqui de Fortaleza, junta 1 milhão de pessoas, e quem abre o festival de forró, quem abre o São João, as festas juninas, é a Anitta. O que é que a Anitta tem a ver com forró? Nada contra a Anitta. Apesar da Anitta não saber nem quem tem vídeos dela aí querendo se encontrar com o Tim Maia, 10, 15 anos depois que o cara morreu. Quem abriu o festival de forró, Ivete Sangalo, sou fã da Ivete, mas o que é que tem a Ivete a ver com forró? Abrir? Essas insanidades acontecem não só aqui também. Colocam o Carlinhos Brau para abrir um festival de rock, um cara tocando axé, o coitado levou uma chuva de lata de cerveja cheia. São gestores desonestos, são licitações ilícitas, acabaram com a cultura do Nordeste. Esses gestores do partido A, ou B, ou C, os desonestos, acabaram com a cultura do Nordeste. Se você colocar aí São João da Rede Globo de 2022, você vai ver Campina Grande. Eu acompanhei e fiz aqui alguns vídeos. Na hora que eu olhei lá o São João da Rede Globo, tinha uma dupla sertaneja, Israel e Rodolfo, cantando uma música lá chamada Batom de Cereja. Pelo amor de Deus, tem muita gente aqui, tem Elba Ramalho, tem Fagner, Alceu Valença, Zé Ramalho, tem Brasas do Forró. Nós temos aqui no Ceará, nós somos o celeiro de sanfoneiros do planeta, 2.000, 5.000, sei lá quantos. No top, nós temos 10 no top aí dos sanfoneiros, dos melhores sanfoneiros aí do mundo. Em Petrolina, na hora que eu abri São João da Rede Globo, DJ Pedro Sampaio. Não existe isso. Coloca os caras, mas chama a gente para fazer a festa principal. Tudo por comissão, tudo por defeito de caráter. Acabaram com a cultura. A cultura do Nordeste é o São João, é o forró. A cultura do Brasil é o forró. Se você comprar um teclado na Alemanha, Yamaha, Roland, seja qual marca for, não tem lá escrito axé, não tem lá escrito boi, não tem lá escrito sertanejo, tem escrito samba e forró. E o forró hoje é 10 vezes mais praticado do que o blues, do que o rock, do que o fado, do que o tango, do que o samba. Só pesquisar. Quando eu abro São João da Rede Globo, Caruaru, DJ Alok. O que é que DJ Alok tem a ver com forró? Um cachezinho de 500 mil conto, um cara sozinho, tocando em Caruaru. Por 500 mil eu encho 10 ônibus, cada qual com 50 pessoas dentro, com todas as manifestações do Cariri, grupos de congos, bandas de pífanos, bandas cabaçais, reisados, excelência, lapinha, tudo para tocar aqui 48 horas. Não tem perdão, não tem desculpa. Quando eu abro o festival de São João da Rede Globo, Natal, pagode, precisa continuar? São ladrões. Esses gestores todos são ladrões. O Nordeste está coberto de uma gestão ladra. Ladra. Ninguém aguenta. Ah, porque a cultura, ele é contra a cultura, aquele é contra a cultura. Quem é contra a cultura? Desde a década de 50, houve uma involução. Quem fez alguma coisa? Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. E se ninguém fez nada, nós vamos colocar de novo quem não fez nada? Eu quero mudança.
Essa é a minha palavra. Você tem alguma coisa a falar da cultura? Liga aí para mim. Me mostra aí o que é que você tem a ver. O que é cultura? Mostra aí. Obrigado.